Crime brutal na Asa Norte. Jornalista é assassinada com facada nas costas durante um assalto, quando chegava em casa. Obra que nunca acaba. Reforma da rodoviária do Plano Piloto já dura 2 anos e deve consumir 27 milhões de reais. Recuo. Temer chega a admitir aumento da alíquota do imposto de renda, mas volta atrás. Enquanto a equipe econômica pensa em alternativas, ele segue pelo país vendendo a importância da reforma da Previdência. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Violência na área central de Brasília. Uma funcionária do Ministério da Cultura foi morta no momento em que estacionava o carro perto de casa na Asa Norte. O crime foi na noite de ontem. Os ladrões queriam a bolsa e acabaram esfaqueando a jornalista pelas costas. As marcas de sangue denunciam a violência sofrida por Maria Vanessa Veiga Esteves. A mulher, de 55 anos, era funcionária do Ministério da Cultura e fazia mestrado em comunicação na Universidade de Brasília. Foi morta a menos de 50 metros do Bloco C da 408 Norte, onde morava. Ela dividia o apartamento com este coreano e esta americana, bolsistas da UNB. Qualquer coisa, ela sempre estava aqui, ela era como minha mãe brasileira. Desde que eu cheguei, ela tem me ajudado, tem me acolhido aqui. Ela é muito querida. Você estava aqui na hora do ocorrido? Eu estava dormida, eu não sabia nada até eu acordar hoje. Tudo aconteceu por volta das 11h30 da noite. Maria Vanessa estacionou o carro neste local e foi imediatamente abordada por 2 bandidos armados com uma faca. Eles pediram a bolsa dela. Mesmo sem reagir, ela levou uma facada nas costas e não resistiu ao ferimento. Morreu antes mesmo da ambulância chegar. Os ladrões fugiram sem levar o carro dela. Uma faca, possivelmente usada no assassinato, foi encontrada pela Polícia Civil a poucos metros do local do crime. Câmeras de segurança também flagraram a ação dos bandidos. Desde a noite de ontem, com as carteiras que foram repassadas pelas pessoas, pelas vítimas, pela testemunha, já estão fazendo patrulhamento, tentando localizar esses 2 indivíduos. O policiamento aqui constantemente é reforçado, até em virtude desses bares que ficam do comércio local, que como tem uma movimentação muito grande, então acaba trazendo um pouco a atenção, não só da população, como também da polícia pelos índices de criminalidades aqui. Mas sim, é reforçado constantemente o policiamento aqui no local. A vizinha de Maria diz que chegou a ouvir um pedido de socorro, mas não imaginou que fosse da amiga. Eu escutei o seguinte: moço, não faz isso não. Eu não estava na frente da janela da cozinha. Ele me deu uma facada, eu olhei para fora e não vi mais nada. Os moradores da quadra estão com medo. Dizem que a região é perigosa. A noite isso aqui é um inferno. A gente tem que chegar aqui morrendo de medo de ser assaltado, roubado. Já roubaram carro aqui de várias pessoas, inclusive da minha mulher e dos meus filhos. A gente mal pode receber um parente, um amigo aqui durante a noite. Sirlene era diarista da Maria Vanessa há anos. Está desolada. É muito difícil. A notícia foi horrível. Como disse nosso entrevistado, Cláudio Humberto, conseguiram transformar a zona central de Brasília em um inferno. Exatamente. E a gente até compreende aquela policial militar lá, destacada para dar alguma explicação. Ela está dizendo o que mandaram ela dizer, que estamos aqui, policiamento está sendo reforçado. É tudo mentira, minha gente, porque se houvesse reforço de policiamento, esse crime não teria ocorrido. É uma lástima que vivamos numa cidade que é a capital do Brasil, onde a polícia militar chega como a polícia civil chega depois do crime. A polícia civil, tudo bem, a polícia civil é a polícia judiciária, vai investigar o crime cometido, mas quem protege a população desses bandidos, quem tem o dever de proteger a população é a polícia militar. E a polícia militar só chega depois do fato consumado. Temos aí mais uma morte lamentada, chorada por exatamente uma coisa estúpida. Alguém chegando em casa a 50 metros de entrar no bloco onde mora, é assaltada de forma inclemente e assassinada, e não tem polícia por perto, numa região, como os moradores afirmaram, violenta, uma região que é alvo constante da ação de criminosos.
e a Polícia Militar ainda destaca um dos seus para dizer que há ali reforço do policiamento. Que mentira. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, segue monitorando o mercado de combustíveis do DF. Há uma semana foram enviados ofícios com pedidos de informações a mais de 200 postos. A autarquia já investiga um suposto cartel de combustíveis e quer saber se o aumento de impostos não deu margem à nova combinação de preços. O que se tem visto é que tudo ainda anda meio parecido. O CAD quer saber dos administradores dos postos o preço médio de compra dos combustíveis e o preço que foi repassado ao consumidor final nos últimos 2 meses. O objetivo desse monitoramento é dar continuidade às investigações em curso no Conselho, que já resultaram em uma multa de mais de 140 milhões de reais à rede Cascol de Combustíveis, responsável por 30% dos postos do DF. Nos últimos dias, os consumidores têm encontrado preços bem parecidos em bombas de diversos estabelecimentos. Caso seja confirmada a prática de cartel, que é a combinação de preços, as empresas investigadas podem ser multadas em até 20% do faturamento. A gente viu uma placa ali, tabela de preços, e parece que é isso que existe aqui em Brasília. Tudo tabelado. Exatamente. Olha, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e do Distrito Federal e Territórios, fizeram um belíssimo trabalho na Operação Dubai, metendo na cadeia os chefes, os comandantes, os integrantes desse cartel que há décadas explora aqui a população do Distrito Federal. O problema dessa turma é que eles fizeram um trabalho muito bem feito, revelaram o cartel, até fizeram intervenção na gestão da maior empresa do cartel de combustíveis, mas o cartel não foi atingido seriamente, não foi ferido de morte. É como a serpente não teve a sua cabeça esmagada, ela foi preservada. E serpente é da natureza dela, ela ataca e com o seu veneno ela pode matar. O cartel é a mesma coisa, nada se fez para diminuir o tamanho desse cartel. O CAD, por exemplo, há pouco tempo atrás, impediu a compra por uma empresa do Rio de Janeiro de quase todos os hospitais privados aqui do Distrito Federal para evitar a concentração. O CAD existe para isso. Do mesmo modo, o CAD deveria ter desmantelado esse cartel, deveria ter forçado que uma empresa que tem 70% da propriedade dos postos de combustíveis no Distrito Federal, se não a propriedade no papel, mas a propriedade de fato, porque manda nessas empresas, o CAD deveria ter agido para obrigar essas empresas a se desfazer dos seus postos, ou ter forçado a Agência Nacional do Petróleo a sair do muro, de cima do muro, e agir no sentido de cancelar licenças de funcionamento desses postos. O que é que aconteceu? Depois de tanta confusão, depois de tantas conquistas provocadas pelas investigações da Operação Dubai, o que temos agora é o cartel de volta, novamente cartelizando preços, novamente explorando os cidadãos aqui do Distrito Federal. O presidente Michel Temer continua a peregrinação pelo país para vender a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. A gente vai falar sobre esse assunto com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Sérgio. E hoje, por onde anda o presidente Michel Temer? Boa tarde, Rodrigo, a você, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Hoje, Rodrigo, o presidente Michel Temer está no Rio de Janeiro, onde foi participar de um evento de comércio exterior. Lá ele até ouviu uma pequena vaia de um grupo de oposição que estava por lá. Como sempre acontece nessas ocasiões, Temer voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência. Mas antes, Rodrigo, ele chegou a negar que o governo pense em aumento de alíquota de imposto de renda de pessoa física. Como nós dissemos ontem, aqui mesmo no Band Cidade, primeira edição, ontem de manhã, lá em São Paulo, ele chegou a admitir que o governo, a área técnica do Ministério da Fazenda, estudava aumento de alíquota e que isso não passava de estudo. Hoje, ele voltou a repetir, reafirmando o que disse ontem à noite por meio de nota oficial, que aquilo tudo não passa mesmo de estudo e que o governo não vai aumentar nenhum imposto, muito menos imposto de renda de pessoa física.
Depois, aí o Temer, então, voltou, já que estava no Rio de Janeiro, né, a lembrar a situação de penúria por que passa o governo do estado do Rio de Janeiro. E aí ele lembrou mais uma vez, olha, gente, é preciso aprovar logo a reforma da Previdência lá no Congresso Nacional, sob o risco de daqui a pouco o Brasil todo acabar chegando a essa mesma situação por que passa hoje o estado do Rio de Janeiro. Para isso, Temer conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem insistido que é possível sim votar e aprovar a reforma da Previdência até o próximo mês, até o fim de setembro, para que o Senado possa aprová-la também no mês de outubro. Mas aí agora apareceu um problema de onde menos se esperava, Rodrigo. O problema agora são os partidos do Centrão, aqueles partidos médios que dão suporte político no Congresso Nacional ao presidente Michel Temer, ao governo Michel Temer, né? Alguns líderes do Centrão estão dizendo agora que esse momento é muito ruim, as medidas da reforma da Previdência são medidas impopulares e o ano que vem é ano de eleição, então fica muito complicado aprovar medidas impopulares. Mas o governo sabe, né, Rodrigo, assim como eu sei, você sabe, o Cláudio Humberto sabe, que isso aí é aquela velha história de vender dificuldade, de criar dificuldade para vender facilidade, né? Não parece ser nada que um afago presidencial e emendas poupudas não resolvam, né, Rodrigo? Obrigado, Sérgio. Acompanhando essas articulações, tem deputado valorizando o voto, Cláudio Humberto? Exatamente, mas também tem um outro componente, Sérgio, que é o fato de que os partidos do Centrão, que em peso votaram em favor de Michel Temer na semana passada, eles estão inconformados com o fato de que 71 deputados de partidos aliados do governo votaram contra os interesses do Michel Temer, contra, portanto, o prosseguimento daquela denúncia da Procuradoria-Geral da República e, no entanto, o governo nem sequer fala em retaliação. E não vai retaliar mesmo, né? Fonte do Palácio do Planalto me disse, fonte gabaritada, me contou que o presidente não vai retaliar coisa nenhuma, até porque este é o momento de ciscar para dentro. O governo precisa de 308 votos. Tem na sua base de apoio no Congresso, na Câmara dos Deputados, a soma de deputados dos partidos aliados do governo é de 391. Ele precisa de 308. E só que entre esses 391 estão aqueles 71 que votaram contra o presidente. Mas tudo indica que, embora tenham adotado aquela posição, são todos que, por razões programáticas e até por coerência política, sempre pregaram e defenderam a reforma da Previdência. No fronte jurídico, a ordem ao ataque. A defesa de Michel Temer entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para afastar o Procurador-Geral da República de processos que envolvam o presidente da República. Veja na reportagem de Elana Canepa. O advogado Antônio Cláudio Mariz assina o documento que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal e entregue ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. A defesa de Michel Temer pede a suspeição de Rodrigo Janot nas investigações que envolvem o presidente. O Procurador-Geral da República foi quem apresentou a denúncia por corrupção passiva contra Temer, arquivada na semana passada por decisão da Câmara. O advogado do presidente considera que o procurador extrapolou a normal conduta de um membro do Ministério Público e que restou nítido o seu inusitado e incomum interesse na acusação contra o presidente e na sua condenação em eventual ação penal. A defesa de Temer pede ao Supremo que Janot fique impedido de atuar no processo e, nas palavras do advogado, seja substituído por alguém isento e insuspeito. O mandato do procurador termina no dia 17 de setembro e, até lá, ele não poderia apresentar novas denúncias contra o presidente. Janot preferiu não comentar. O ministro Fachin pode decidir sozinho ou levar o caso para a segunda turma, também composta pelo ministro Gilmar Mendes, crítico da atuação de Janot na Lava Jato. Nesta terça, o ministro disse que as investigações do Ministério Público viraram terra de ninguém, porque há quase 3.000 procedimentos de investigação criminal que estariam sem controle. A PGR afirma que são pouco mais de 600 procedimentos em análise. E no mesmo dia do pedido de suspeição de Janot, o presidente Temer recebeu na casa dele, no Palácio do Jaburu, a futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O encontro foi por volta das 10 da noite e não constava na agenda oficial. Segundo o Planalto, os dois trataram da posse de Dodge no dia 18 de setembro.
A procuradora foi indicada pelo próprio Temer e passou na sabatina do Senado em julho. E a seguir, obra milionária que nunca acaba. A reforma da rodoviária do plano piloto já dura 2 anos e os problemas continuam por toda parte. O Band Cidade volta já.